Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é um vídeo de refutação à ideia de a Igreja Verdadeira de Jesus, voltemos à prática de primeiro amor, enfim, que a única igreja certa é a Igreja de Jesus, todas essas babaquices e lorotas que você ouve de muitos cristãos aí, que percebem os enganos e as tramas no meio do cristianismo, porém não querem dar o braço a torcer e acreditam que é possível encontrar, seguir um determinado tipo de cristianismo da forma mais correta do que outros cristãos, certo? E o vídeo que eu estarei utilizando aqui, ele aborda um pouco sobre isso, certo? Deixarei o link nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Quem souber o nome do pregador e quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Toca a vinheta. Queridos irmãos, os homens têm organizado diferentes instituições, mas há uma organização entre os homens que é mais nobre do que qualquer outra instituição que possa existir sobre a face da terra. Chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que nasceu no coração de Deus antes da eternidade. Vamos lá. Existe apenas uma única igreja verdadeira. Muitos crentes alegam nisso, né? Uma só igreja verdadeira, a Igreja do Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, o que viria a ser essa única igreja verdadeira? Aí muitos vão falar, é a igreja invisível do Senhor Jesus. É óbvio, né? Se Jesus é invisível, a igreja verdadeira dele também vai ser invisível. É que a igreja do Senhor Jesus é invisível. A igreja verdadeira de Jesus somos nós. Isso é uma lorota, meu caro. Uma lorota, por quê? Porque o cristianismo, se você estudar desde o seu princípio até os dias de hoje, certo? Nesses 2000 anos de cristianismo, a gente vai perceber que houve diversos tipos de ramificações e ainda existe. Aqui no Brasil, mesmo você anda em cada esquina, você vê uma igreja pregando uma interpretação da Bíblia, uma interpretação sobre Deus e Jesus, contraditória à outra, certo? Então, essa desculpa esfarrapada de que a igreja verdadeira de Jesus é a igreja invisível, que somos nós, e que só há uma igreja, isso daí é lorota. Por quê? Porque cada pessoa, cada líder religioso, cada pastor, incluindo esse pregador do vídeo que eu estou refutando em questão, ele cria uma concepção de igreja verdadeira, o que é contraditória a de outro irmãozinho em Jesus que tem a sua concepção de igreja verdadeira de Jesus, certo? E outro detalhe também, é a primeira instituição que Deus criou no coração de Deus. Pô, vamos lá, vamos analisar brevemente pela própria Bíblia, tá? Tem aqui a Bíblia. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Como que a igreja, tá? Por exemplo, uma cronologia bíblica, vamos dizer que o mundo, de Adão e Eva até os dias de hoje, tem há 6.000 anos, certo? A igreja, ela nasceu de Jesus para cá, ou seja, de 2.000 anos para cá. Então, ou seja, houve um período de 4.000 anos que não existia igreja. Se a igreja é a única forma de se alcançar a salvação para que eu não vá para o inferno, que eu não vá para um lugar de dor e sofrimento, para onde que foram as pessoas que nasceram, viveram e morreram nesses períodos de 4.000 anos, de Adão e Eva até o período de Jesus vir no mundo e morrer e criar a sua igreja imaginária e invisível? Certo? Ah, não, mas ali era diferente. Diferente por quê? Deus não pode mudar. Se Deus ele é perfeito, obviamente, se ele cria um plano, o plano de Deus é perfeito. Se o plano de Deus é perfeito, não precisa ser alterado, porque é perfeito. Você só mexe, altera ou modifica algo que não está perfeito. Então, ou seja, cai por terra essa ideia de que a igreja é a primeira instituição criada por Deus, no coração de Deus, e que existe só uma igreja verdadeira do Senhor Jesus. Pura lorota, pura mentira, pura ilusão, pura fantasia. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um título. Quando eu falo de igreja, eu não falo de um prédio. Esta igreja quem é? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Começa uma coisa que eu, mesmo quando eu era cristão, eu já não gostava. É essa ligação que o apóstolo João fazia de Jesus com o Cordeiro, certo?
Se a gente para analisar, o cordeiro, um carneirinho, é um animal indefeso, é um animal, sabe, e ficar fazendo paralelo de Jesus com o cordeiro, eu vejo isso como uma falta de respeito ao próprio Jesus, certo? Aí outro também fala que Jesus é leão da tribo de Judá, certo? A pessoa depois vem falar dos céticos e dos ateus, dos incrédulos. Ah, vocês não respeitam a fé. Mas vocês mesmo não respeitam a fé de vocês. Vocês ficam fazendo ligação de Jesus com animal e depois vocês querem respeito? Né? É aquele Jesus é o leão da tribo de Judá. É porque Jesus é o cordeiro, é porque nós somos ovelhas. Né? Realmente, a ovelha precisa de pastor, a ovelha é indefesa, a ovelha é um animal que, né, só serve para ser explorado. Por isso que eu também não quis mais ser chamado de ovelha. Mas se você quer ser ovelha de Jesus, saiba que você vai ter um pastor para cuidar de você e realmente, se você não tomar cuidado, ele vai levar seu dinheiro. E por isso tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então, antigamente ele habitava. Aí agora ele não habita mais, ou seja, mais uma mudança. Malaquias 3,6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Certo? Números 23, verso 19, diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus manda construir um templo, depois vai morar nele, depois deixa derrubar o templo, e depois não vai morar mais naquele templo. Então, ou seja, houve mudanças da forma como Deus habita. Hoje Deus habita no homem, antigamente isso habitava no templo. Então, ou seja, como que fica a situação? Vemos um Deus que muda a sua forma de habitar. Ah, mas hoje Deus habita em nós. E por que antigamente ele não podia habitar nas pessoas? Por que nós somos melhores do que pessoas que viveram há 2.500, 3.000 anos, 4.000 anos atrás? Se o Deus é o mesmo. Se Deus ele não muda. Então, ou seja, você percebe as falácias, você percebe os enganos, você percebe que o homem faz a concepção de Deus, né? Isso é fato. O homem ele cria deuses de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniências e interesses. O cristão ele cria a sua igreja, o seu Jesus, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse. Isso é fato. Você pode não concordar, mas você não pode falar que eu estou mentindo. Mora no coração e na vida dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O único compromisso que a igreja tem é com a verdade de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas o que é obedecer a Deus? Tudo que nós sabemos sobre Deus é coisas que os homens nos passaram. Então, ou seja, se eu obedeço ao que os homens me passaram em nome de Deus, eu estou obedecendo aos homens. Não tem como obedecer a Deus, porque Deus, você pode muito bem falar com Deus, mas se Deus te responder, provavelmente você está com algum tipo de problema mental, certo? As pessoas geralmente não vão acreditar. E geralmente Deus ele fala coisas para as pessoas que é do interesse dela, né? As pessoas, é porque Deus falou comigo nessa manhã. É porque Deus falou comigo me acalmar que eu vou alcançar a vitória. Deus falou comigo que eu não me preocupar, que nessa luta que eu estou enfrentando Ele está comigo. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Deus geralmente fala coisas que é convenientes à pessoa. Muito engraçado, mas enfim. Bastam ter dois reunidos em torno do nome dele. Lá Ele está no meio daqueles que o adoram. Onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Você veja bem que uma das coisas também que me fez eu deixar o cristianismo é essa coisa de que Jesus ele subiu aos céus. Jesus ele não se faz mais presente fisicamente. Ou seja, houve uma determinada época, um determinado momento, um determinado local onde teve pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus, tocar em Jesus, conhecer Jesus, andar com Jesus, enfim, dialogar com Jesus e depois que ele morreu crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, para mim conversar com Jesus, andar com Jesus, ter a Jesus, eu tenho que crer. Ora, pois, depois não gostam que falam que o Jesus da Bíblia é uma ilusão? O Jesus das igrejas nem se fala, né? Isso aí todo mundo sabe que é ilusão. Mas as pessoas falam, mas o Jesus da Bíblia também é ilusão, meu caro. A igreja é uma coisa tão boa, que quando ele fundou ela, ele subiu lá para o céu. Ele, né, evaporou lá para cima. Bom, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Ele não ficou aqui acompanhando a igreja dele. Você acha que Jesus cuida de você
vai te proteger, né? Mas aquelas pessoas que andaram com ele, os seus discípulos, os seus apóstolos, a maioria tiveram mortes terríveis. E Jesus não apareceu ali, não fez nada para protegê-los, para cuidar dos seus companheiros, dos seus amigos, das pessoas que deram a vida por ele, né? Então, seja, é pura ilusão, é fantasia. Ah, não, é que onde eu tiver 2 ou mais unidos em meu nome, ele estarei. Você tem que acreditar, você tem que crer, tem que ter fé. Mas todo mundo sabe, no fundo, que não adianta eu me reunir aqui outra pessoa no nome de Jesus, que Jesus não vai estar no meio. Isso é ilusão, isso é fantasia. Isso, infelizmente, não existe. Seria bom que fosse verdade, mas não é. Eu preciso deixar claro que sempre houve 2 igrejas. Existe a igreja verdadeira, mas existe a igreja apóstata. Existe a igreja falsa e existe a igreja real. Existe a igreja joio e existe a igreja trigo. Existe a igreja das virgens loucas e existe a igreja das virgens sábias ou prudentes. Nós precisamos saber quais os sinais que diferenciam a igreja verdadeira da igreja falsa. Geralmente, tem uma página aqui um site, né, Deuses e Homens. Acho que a maioria dos amigos aqui, principalmente dos céticos, já deve ter visitado esse site. E o Emerson Borges, que administra aquele site, ele fala uma coisa muito interessante, é verdade. Geralmente toda religião, ela nasce da insatisfação de uma outra religião, certo? Vemos o caso do cristianismo. O cristianismo ele é fruto de uma insatisfação do judaísmo. O islamismo é fruto da insatisfação do cristianismo e do judaísmo. O jainismo, se eu não me engano, deve ser fruto do hinduísmo. Se você trazer dentro da religião e analisar as vertentes das religiões, você vai perceber a mesma coisa, o mesmo cenário, certo? A igreja anglicana da Inglaterra nasceu de uma insatisfação da igreja de Roma. Lutero, mesma coisa, né? A reforma protestante surgiu de uma insatisfação da igreja de Roma. A igreja metodista surgiu, de repente, da igreja anglicana, se eu não me engano. As igrejas pentecostais, os mormons, enfim, toda igreja que você tem, ela surgiu de uma insatisfação, né? Geralmente ela vai surgir da insatisfação de uma outra igreja. Geralmente, que nem esse pregador está expondo no vídeo, tá? Você tem que saber discernir a igreja certa, a igreja verdadeira e a igreja falsa. Mas a forma que eu conceituo o que é uma igreja verdadeira, os pilares, os argumentos, os motivos na qual eu identifico uma igreja verdadeira, no meu ponto de vista, pode ser diferente de outra pessoa. E essas diferenças existem contradições. Então, ou seja, não tem como você extrair uma verdade absoluta desse meio. E não adianta que a coisa não muda. A Bíblia, por exemplo, mesmo que eu falasse, não, temos que ter um modelo de igreja bíblico. A forma que eu leio o texto e interpreto é diferente e contraditória do que outras pessoas leem e interpretam. E a Bíblia dá margem para isso, é fato. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso correr o risco de fazer parte da igreja falsa, porque todas as decisões que você toma são importantes, mas essa é de maior importância. Você não pode correr o risco de escolher mal a sua igreja. Vamos ver alguns pontos que vão nos ajudar a diferenciar vamos analisar os pontos. Primeiro ponto que define para nós o que é uma igreja verdadeira, é qual é a centralidade da Bíblia naquela igreja. O que é uma igreja? Perguntaram Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: a congregação dos santos, no qual o evangelho é ensinado corretamente. Segundo, o evangelho é ensinado corretamente. O primeiro ponto para identificar uma igreja certa é uma igreja que o evangelho é pregado corretamente. Vamos lá, vamos fazer uma breve análise cética referente ao assunto. Voltamos à prática do evangelho puro, cristalino e genuíno. Isso não existe. Isso não existe. Qualquer pessoa que fizer um estudo sério de teologia, da teologia cristã no caso, fizer estudar a bibliologia, entender como que aquilo foi canonizado, como que os evangelhos foram escritos, por quem que foram escritos, fazer uma análise paralela, vai perceber que não tem isso de que devemos seguir o evangelho puro e genuíno de Jesus. Isso não existe. A Bíblia possui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, na ordem canônica, certo? Em ordem de datação, na ordem cronológica, é Marcos, Lucas, Mateus e João, por último.
Desses 4 evangelhos, 3 são sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus. Mateus e Lucas têm base no livro de Marcos. João é um evangelho de carreira solo, como eu sempre costumo brincar aqui no canal, é um evangelho de carreira solo. Por quê? Porque ele tem uma base muito diferente dos outros 3 evangelhos. E esses evangelhos, eles apresentam, se você, por exemplo, fizer uma análise paralela de cada um deles, Marcos ele apresenta uma linguagem para os romanos, certo? Acredita-se que Marcos foi um discípulo de Pedro e que ele era romano, tá? Um discípulo de Pedro que ele conheceu em Roma, enfim. Lucas é dito na tradição que era um médico grego. Mateus, que na verdade não foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, né? Mas suponhamos que seja. O Mateus ele foi um evangelista, ele foi um discípulo de Jesus, ele era cobrador de impostos, Jesus chamou ele para que fosse segui-lo, certo? E ali Mateus ele veio do judaísmo, ele era do povo, do meio daqueles... Ele era conterrâneo de Jesus, ele vivia naquela região, certo? Então ele era um cobrador de imposto, ele tinha uma função pública, tá? Mas provavelmente ele era judeu. Então, ou seja, o evangelho de Marcos, ele traz uma linguagem para os romanos, o de Lucas para os gregos. E o de Mateus, ele traz para os judeus, certo? Já o de João é uma mensagem, ele traz uma linguagem muito mais universal. Né? Beleza? Se você comparar Mateus 10, lá Jesus fala que dá uma preferência para os judeus. Né? Dá preferência aos judeus, da casa de Israel. Certo? E também ele fala, né, que não é bom lançar os filhos, dar os pães dos filhos aos cachorrinhos, ou seja, a preferência do povo judeu, ele dá essa querência. O Mateus ele apresenta Jesus tendo um carinho especial pelo povo judeu. Ele tem essa preferência, essa querência, né, pelos judeus. Já o Evangelho de João não, Jesus é para todo mundo, todo aquele que crê, né? Eu vim para que tenham vida, e vida é abundância, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então é aquela linguagem mais universal. Por quê? Porque ali você tem pontos de vista dos autores de cada evangelho. São autores diferentes. E foram escritos em períodos diferentes. O Evangelho de Mateus especula-se que ele foi escrito a partir... o Evangelho de Marcos, que é o primeiro, ele foi escrito a partir do ano 70 da nossa era. Então, ou seja, se Jesus ele morreu, se ele existiu, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, já fazia-se quase 40 anos, mais de 35 anos que Jesus tinha partido, morreu, enfim, né, após o ministério de Jesus. Então aquilo ele veio base de um conjunto de tradições orais. E é aquele velho ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, ou seja, você pode ver, se você fizer uma análise entre Marcos, Lucas e Mateus, você vai ver que o Evangelho de Mateus ele tem muito mais coisa, ele tem muito mais detalhes de uma mesma passagem sinótica do que no Evangelho de Marcos. E João é aquela mensagem universal, é um evangelho que apresenta um Deus amoroso, um Deus Pai, né? Totalmente diferente do Antigo Testamento, entendeu? Então, ou seja, esse papo, vamos seguir o evangelho verdadeiro, não existe. Isso é ilusão, cara. Você pode tentar seguir algumas coisas dos evangelhos da Bíblia. Sem contar que especula-se que houve mais de 300 evangelhos escritos acerca de Jesus. E somente 4 a igreja selecionou para colocar aqui dentro da Bíblia. Então, ou seja, houve a criação de diversos tipos de Jesus. E as pessoas hoje em dia, em cada igreja, cria-se diversos Jesuses. Cada igreja cria o seu Jesus, de acordo com a sua imagem, semelhança, conveniência e interesse.